Boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês hoje aqui. Eu sou a Cristine, da International Myeloma Foundation. Eu agradeço a Amgen pela parceria, por acreditar nesse trabalho e fazer esse painel ser possível hoje. Vamos falar de vida? So, the test results are conclusive. I'm afraid you have cancer. There are a few options we will want to consider. Things like surgery, chemotherapy, Any questions? Não. Foi exatamente assim que eu me senti quando eu recebi o meu diagnóstico de câncer de mama há 8 anos e meio atrás. Numa fração de segundo, eu vi a minha vida inteira passar na minha frente. Eu pensei nos meus filhos, eu pensei no meu marido, eu pensei no tratamento, no desafio, na vida e na morte. Mas essa não foi a primeira vez que eu me deparei com um diagnóstico de câncer. A primeira vez foi quando a minha mãe, Maria Helena, foi diagnosticada. E esse é o momento em que você tem uma gota d'água fazendo toda a diferença na sua vida. Como o poder de uma palavra pode mudar o destino de uma família inteira. Essa é a minha mãe, Maria Helena. E ela foi diagnosticada aos 52 anos com mieloma múltiplo, num check-up de rotina. O mieloma, apesar de ser desconhecido da população, é 4 vezes mais frequente que a leucemia. Naquela época, não existia nenhuma associação, nós estamos voltando lá em 1996, não havia nenhuma associação onde a gente pudesse buscar apoio. E foi surfando atrás de informação na internet que nós chegamos até a International Myeloma Foundation, e lá nós encontramos outras pessoas que passavam pelo mesmo problema. Tivemos acesso à informação sobre o tratamento, à informação sobre a doença, a pesquisa de desenvolvimento de novas drogas. Nós nos sentimos muito mais empoderados, muito mais fortalecidos. E isso tudo se traduziu em muito mais esperança. Quando você recebe um diagnóstico de câncer, você se vê, de repente, no meio do oceano, num barco, logo você que morre de medo de água, você não queria estar lá. E agora, a tua melhor opção é se informar, é conhecer cada pedacinho desse barco para levar ele em segurança à terra firme. Manilha, quilha, balavento, solta-vento, palavras estranhas que não vão ser mais estranhas assim depois que você entender o significado de cada uma delas. E se você realmente se empoderar, conseguir se tornar o chefe da tua embarcação, o capitão da tua embarcação, mesmo que você encontre águas turbulentas pelo caminho, você vai conseguir sair da tempestade. A tempestade vai passar e você vai sair dela muito mais forte. Na vida, a gente aprende que esse controle traz a liberdade, traz o positivismo. É você ali na frente, sabendo tudo que você tem pela tua frente, sabendo que você vai conseguir levar o teu barco para a terra firme. Esse empoderamento, essa certeza de que você está recebendo o melhor tratamento, ninguém pode tirar de você. E é ele que faz toda a diferença. Agora, você está empoderado e se sente pronto para remar o teu barco? Ah, sozinho não. A minha mãe sempre dizia que desde que o mundo é mundo, remar um barco a 2 divide e ameniza as forças. Então, imagina se ao invés de remar sozinho, você remar com toda a equipe que te acompanha, paciente, familiar, médicos, profissionais da saúde, todos unidos, seguindo na mesma direção, remando com confiança e passando juntos por todos os obstáculos do caminho. E chegando em segurança no mar calmo de novo. Por eu acreditar na força da união entre o paciente e o médico, é por eu acreditar na força que a informação nos traz, que em 2004 eu trouxe para o Brasil a International Myeloma Foundation, e em 2009 foi fundado o Instituto Espaço de Vida, depois da minha luta contra o câncer. A gente tem que entender que o diagnóstico do câncer é algo que você não pode controlar, mas se fortalecer, se informar, para poder interagir melhor com o seu médico, está nas suas mãos.
e você vai se sentir muito mais fortalecido e vai se sair muito melhor durante todo o curso do seu tratamento. Obrigada. E agora, por eu acreditar nessa união, eu tenho hoje o prazer, a honra de ter aqui com a gente a doutora Daniele Lobão, que é uma médica, Daniele, é uma médica humana, é uma médica que olha o seu paciente com um olhar diferente. Daniele, obrigada. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito a IMF, agradecer o convite para estar aqui, agradecer a Angen essa oportunidade de falar para vocês. E gostaria, principalmente, de contar para vocês que essa é uma história baseada em fatos reais, né? Que essa é a história de um barco em que eu me sinto muito feliz de estar dentro. Eu sou hematologista desde 2003 e atualmente eu cuido dos pacientes com mieloma, linfomas e leucemias no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. Então, todos os dias nós passamos e acompanhamos diversas histórias mais felizes, histórias difíceis. E é muito importante a gente saber como que nós vamos ajudar a guiar esse barco. E a grande verdade é que mudou muito nos últimos tempos, essa relação médico-paciente, a relação equipe de saúde-paciente. Então, na verdade, no passado, as pessoas, os profissionais de saúde eram onipresentes, onipotentes e oniscientes. Então, nós vamos cortar sua perna e esteja comunicado. Hoje em dia, felizmente, isso mudou. Quer dizer, o paciente não é mais um mero repositório das nossas ciências ou um mero instrumento de pesquisa, um mero instrumento do que a gente quer descobrir. Não. Isso, a evolução tecnológica teve tudo a ver, né? Então, a facilidade que a gente consegue agora de acessar informações até então muito difíceis na própria palma da mão. Então, quer dizer, a gente vê a quantidade de usuários de celular no mundo. Em 2020, vai haver mais pessoas com celular do que pessoas com eletricidade e água potável. Então, quer dizer, a informação está se tornando até mais disseminada do que condições que deveriam ser até mais básicas. Agora, no meio de tudo isso, existe o sujeito, existe o indivíduo, que é bombardeado todos os dias por essas informações. E eu achei muito interessante mostrar para vocês 2 estudos que foram feitos, que são feitos desde 1939 em Harvard. E esses estudos, eles basearam no acompanhamento de gerações, já estão na 2ª, 3ª geração agora, procurando ver o que leva as pessoas a se sentirem felizes, o que realmente desencadeia a felicidade ao longo de toda uma vida. E eu achei interessante constatar que tem toda uma relação com as coisas que a gente pensa imediatamente antes de morrer. Então, no fundo, aquele sujeito que tem acesso, que tem relacionamentos mais rápidos, que as coisas são mais acessíveis, na verdade, ele quer a mesma coisa que os seus avós provavelmente queriam bem no fundo, que é trabalhar no que lhe faz feliz, ter relacionamentos próximos, ter relacionamentos válidos, ter pessoas que o conheçam e que, apesar disso, continuem gostando, continuem querendo a sua presença. Sentir que tem uma contribuição na vida. Então, essa sensação é muito importante, é muito necessária. E, por fim, a sensação de felicidade em geral, né? Que para esses pacientes, a própria questão física já está sendo mais difícil. Quer dizer, eles têm que mudar toda uma vida para poder lutar pela sua cura ou pelo controle de sua doença. Então, isso aqui é muito importante, quer dizer, aquele sujeito com o Dr. Google, com, enfim, diversas ferramentas, no fundo, ele quer a mesma coisa, sabe? E isso é importante que a gente entenda, que essas pessoas, apesar de terem histórias completamente diferentes, passados, famílias, culturas, no fundo, somos todos humanos. E é isso que a gente não pode esquecer. Então, quando você recebe um diagnóstico desse, a angústia, a dúvida, ela é algo que é inerente, é algo que você vai ter que buscar algumas respostas, tá? É claro que, dependendo do grau de informação, do grau de cultura, você vai ter dúvidas diferentes, necessidades diferentes. Então,
é o que eu vejo que duas coisas podem acontecer a partir dessa busca. Ou o paciente, ele tem acesso a informações esclarecedoras, ele consegue compreender o que está acontecendo no nível do seu conhecimento. Não precisa entender da epigenética, não. Ele precisa compreender coisas básicas, ele precisa compreender o que está acontecendo, o que ele pode esperar da sua vida, do futuro. E esse processo de compreensão, ele traz uma sensação de não diria nem controle, mas eu diria de um empoderamento mesmo. Eu diria que ele consegue sentir que ele está nesse barco, não como um passageiro atrelado que não tem nenhuma segurança, mas como alguém que está participando e que tem condição de se ajudar no processo. E, no fim, novas dúvidas saudáveis surgem e o paciente procura um profissional de saúde por esclarecimento. Outro cenário que a gente pode observar é um paciente que tem acesso a informações inconsistentes. Então, ele fica mais em dúvida, ele começa a duvidar do seu diagnóstico, ele começa a duvidar da equipe, ele começa a criar situações em sua mente em que ele se sente completamente desamparado. Então, esse paciente também vai buscar o profissional de saúde, mas já com toda uma imagem mental muito diferente. E é nesse momento que eu percebo que a gente tem um grande papel. Porque a gente também pode tomar atitudes completamente diferentes. Você pode acolher esse paciente, escutá-lo, entender quais são as suas dúvidas, as suas necessidades. E, a partir daí, você vai ajudar esse paciente a compreender o que está havendo, a se programar para o que vai acontecer, a ter um plano B, a ter um plano C, a conseguir visualizar um pouquinho mais à frente daquele túnel que está tão escuro naquele momento. E, com isso, aumenta a confiança nessa equipe e o paciente assume um papel ativo nesse processo, o que é extremamente importante e extremamente saudável. Entretanto, pode-se também ter uma atitude diferente. Então, braços cruzados, né? O paciente é chato, o paciente dá trabalho, pergunta demais, ele está duvidando de mim, quer me testar. Espera aí. Né? Então, quer dizer, se você tem uma atitude defensiva, você não está acolhendo esse paciente. Então, uma das coisas que eu faço muito é me lembrar, minha família é do interior de Minas, então a gente passa por todas essas situações, né, de dúvidas, de perguntas, segunda opinião, cada um acha uma coisa, a família Leão é espetacular. Então, eu compreendo bastante todos os lados, eu acho, da moeda, e eu acho que é importante, nesse momento, você não ser só um profissional, mas você entender que, assim como quem está na sua frente, você também é uma pessoa, e que provavelmente você seria muito mais questionador até, né, se estivesse nessa situação. É muito importante a gente trocar essa cadeira nesses momentos. E é muito importante esse processo de escuta, esse processo de acolhimento, porque senão o que acontece é que você tem uma quebra da relação com o paciente. Então, quer dizer, o paciente procura aquela equipe, o paciente procura organizar a sua cabeça, a sua vida, e, de repente, ele encontra uma porta, ele encontra que, tipo assim, você não merece ou você não é significativo para saber isso. Como assim? É ele que está passando por isso, é ele que está doente. Então, é muito importante o profissional de saúde conseguir compreender que você não precisa só dizer que ele tem 68% de chance de cura em 5 anos. Você precisa dizer o que ele pode fazer nesses 5 anos, o que ele pode fazer depois de 5 anos. Entendeu? E é muito importante, olha lá, para você chegar nesses 5 anos, nós vamos estar juntos nesse barco. Então, isso é muito importante, porque senão o que acontece? O paciente fica completamente desamparado. Então, a vulnerabilidade, a raiva, a cooperação fica muito ruim com a equipe, aquele relacionamento dificilmente vai ser reconquistado. Então, o paciente busca tratamento com outra equipe, ou se continua com a mesma, já não é um relacionamento muito bom. Você perdeu aquela oportunidade de acolher o paciente nas suas dúvidas. E o paciente bem informado,
é um paciente que consegue se organizar, seja internamente e seja externamente. Então, quer dizer, é um paciente que precisa saber que luz que é aquela que está no fim do túnel, o que está havendo. Então, ele não é só um receptor dessas informações e das maravilhas da medicina, né? Ele é um paciente que ele precisa estar ativo nesse processo. Então, a mensagem que eu queria deixar é justamente essa, que eu acho que como profissionais de saúde, como equipe de saúde, é muito importante que a gente compreenda esse papel. Então, não é o 68% do paciente com câncer X, não. É o seu Pedro, é o seu José, é o seu Antônio, é a dona Helena. E isso é que é importante. Então, são essas pessoas que a gente está tratando. E é muito importante que a gente compreenda também que o que eu vou falar para o seu Antônio é diferente do que eu vou falar para o seu José. Porque os níveis de cultura, de entendimento e até de aceitação frente à doença são diferentes. Então, uma das coisas que eu acho muito significativa é, se o paciente lhe perguntar, responda o que ele lhe perguntou. Porque ele tem condições, se ele lhe perguntou, é porque ele tem condições de ouvir a resposta. Então, se o paciente lhe perguntar, doutor, eu tenho câncer? Sim, você tem câncer. Se o paciente pergunta, ele trabalhou essa ideia internamente. Então, é muito importante que você consiga corresponder, que você consiga explicar para ele e tentar entender qual é a necessidade real. Esse é que é o acolhimento. É você dar o que a pessoa está necessitando naquele momento. E essa que é a arte. Por isso que nós não somos matemáticos, né? Nós temos uma profissão que é uma profissão técnica, uma profissão científica, mas é uma profissão extremamente humana. E conciliar todos esses eventos é que é justamente essa arte. Então, eu gostaria de terminar falando que eu acho que, no momento, nós temos, daqui para o futuro, coisas muito positivas, muito boas. Então, o conhecimento está aí, vamos informar os pacientes, vamos fazê-los participar do processo, mas vamos acolhê-los também. Então, a gente não pode esquecer disso, de dizer, olha, você está no barco, mas fica tranquilo que a gente está junto. Nós, toda a equipe de saúde. Então, curar algumas vezes, aliviar sempre que possível, mas confortar sempre. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês e vou chamar a Cristina Pires. A Cristina é enfermeira, trabalha com oncohematologia há bastante tempo. Viu, Cristina? Boa tarde a todos. Como a doutora Dani disse, eu sou enfermeira na área de oncologia já há 20 anos. E vim passar hoje para vocês um pouquinho da experiência que eu tenho, né, com pacientes oncológicos, né? Então, a doutora Daniele falou sobre a parte médica, eu vou falar sobre a parte da enfermagem, tá? Muita gente, quando eu falo que eu trabalho na enfermagem oncológica, me pergunta como você consegue trabalhar com um paciente que tem câncer, né? Eu não vou responder isso para vocês agora, eu vou responder só no final da minha apresentação. Mas por aí a gente percebe que ouvir a palavra câncer, né, mesmo com toda a tecnologia, com toda a atualidade, né, científica, com todas as medicações, tratamentos novos, a gente percebe que câncer ainda é uma palavra que assusta, né? Então, câncer é uma patologia muito temida. Além do próprio câncer, da própria patologia em si, existem outros fatores que preocupam muito o paciente, né? E isso diferencia ele dos pacientes com outras patologias. No caso dos efeitos colaterais ao tratamento, que a gente hoje tem recurso para manobrar tudo isso, mas mesmo assim, os pacientes ainda sofrem muito só de saber que vai começar um tratamento quimioterápico. As alterações na autoimagem, porque ocorre
na maioria dos pacientes que passam por tratamento quimioterápico. Mudanças na rotina de vida, porque esse paciente, muitas vezes, tem que parar de trabalhar, tem que deixar de frequentar certos lugares. Às vezes ele tem um bichinho de estimação em casa e ele não pode ter mais. Então, muda completamente a rotina de vida desse paciente. As mutilações, que muitas vezes acontecem, e, infelizmente, a morte. Com todos esses sentimentos e emoções, não só do paciente, mas também da família, aflorados, né? Ele vai compartilhar isso com quem? Com as pessoas que cuidam dele, com as pessoas que estão com ele no momento do tratamento. Então, ele divide isso com toda a equipe multiprofissional. Eu me lembro que, na época que eu fazia enfermagem, eu aprendi que a gente não poderia ter envolvimento emocional com o paciente, né? Você tinha que atender o paciente, prestar o cuidado educadamente, né? Executar as suas técnicas, mas não podia ter um envolvimento emocional com ele. E isso, para mim, foi muito difícil no início. Mas, quando eu fui para a área da oncologia, eu percebi que isso não tinha como evitar, né? O paciente precisa, ele pede para que você tenha um envolvimento com ele. Por mais que você queira ser fria, você não consegue evitar ter um envolvimento emocional com o paciente. Porque, diferente de um paciente que está num hospital fazendo um outro tipo de tratamento, o paciente oncológico está ali com você durante um período muito grande, né? Fazendo um tratamento prolongado. E não só durante o tratamento, mas durante a fase de acompanhamento, ele também está presente com a enfermagem, com o médico. Então, não tem como não ter esse envolvimento. Por conta desse envolvimento, nós, né, da equipe multiprofissional, também convive com alguns sentimentos, né? Por conta da perda de qualidade de vida do paciente, da dor física e psicológica, no caso da progressão da doença, o convívio com a tristeza e o sentimento de impotência, porque para a gente é muito difícil lidar com tudo isso, inclusive com a morte, e não se envolver emocionalmente. É impossível. No início, ou melhor, antigamente, o aprendizado todo da enfermagem era direcionado para a cura, né? Então, todo ensinamento era baseado na cura do paciente. A partir do século XX é que foi introduzido o conhecimento sobre cuidados paliativos e começou a se pensar, então, na qualidade de vida do paciente. Isso é muito bom. Atuar na oncologia exige do enfermeiro não só conhecimento sobre a sua patologia, sobre a doença, sobre os efeitos colaterais. Exige também que você tenha conhecimento sobre as alterações físicas e psicológicas, porque você vai estar cuidando dele, mas também das emoções dele. E como que a gente deve agir? Qual a atitude de todos os profissionais da saúde que estão em contato com o paciente oncológico? É ouvir, é dar atenção, é praticar o diálogo, dar carinho, observar sentimentos de ansiedade, de irritabilidade, de tristeza e de medo. Compreender as suas necessidades, fornecer informações e esclarecimento e mostrar-se disponível. Então, tudo isso é importante para você ter um contato com o paciente e ter um acolhimento. A enfermagem deve utilizar seus conhecimentos utilizando uma comunicação terapêutica. Muitas vezes, a gente faz isso sem perceber. Acontece muitas vezes do paciente chegar e querer conversar com você não só sobre a doença dele. Ele quer falar sobre a vida dele. Então, faz parte
do nosso atendimento estar disponível a ouvi-lo, tanto o paciente como seus familiares, né? O profissional da oncologia, ele deve desenvolver o autoconhecimento. Se ele não tiver conhecimento sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre os seus valores, ele não vai conseguir passar isso para o próximo. Isso eu digo para a equipe que trabalha com ele, para o paciente, para a família do paciente. Então, é importante o profissional ter conhecimento de si mesmo, para poder passar isso para as outras pessoas. O acolhimento efetivo só acontece se tiver uma comunicação eficaz. E essa comunicação tem que ser acolhedora, compreensiva e permeada por afeto, empatia, confiança e respeito. Além disso, para essa comunicação ser eficaz, a gente tem que avaliar o paciente como um ser individual, né? Avaliar o perfil desse paciente. Como a doutora Daniele disse, a forma que você vai abordar o paciente, você tem que ter um conhecimento básico de como é essa pessoa, como é esse indivíduo, qual é o grau de conhecimento dele, qual é a linguagem que eu vou usar para falar com ele, qual é o estado emocional no momento em que eu for conversar com ele e passar informações importantes. Quais são as crenças e culturas? A gente tem que evitar termos técnicos, porque senão o paciente não vai entender nada do que a gente vai estar falando, né? E evitar falsa tranquilização. E nunca influenciar nas decisões. A gente pode dar uma opção de... um leque de opções, na verdade, para o paciente resolver o que ele vai fazer, né? No caso, por exemplo, um paciente que tem uma alopécia. Você pode sugerir para ele usar um turbante, fazer um implante, usar peruca, bonés, né? Mas você nunca pode dizer, olha, eu acho melhor você usar a peruca, né? A decisão final tem que ficar por conta do paciente. Existem algumas barreiras na comunicação e a gente tem que levar em conta a fragilidade emocional do paciente e do familiar no momento em que você vai estar passando essa informação, como eu disse anteriormente. E essa comunicação tem que ser eficaz. Esses obstáculos podem levar os pacientes e familiares a utilizar internet e fazer... trazendo informações distorcidas sobre o que ele quer saber. Então, assim, o médico fala, dá algumas explicações, a enfermagem também fala, mas se tiver alguma falha no momento da comunicação, esse paciente atual, informado, que tem sede de informação, ele vai procurar informações na internet, no nosso amigo Google, né? E muitas vezes essas informações que ele tem não são informações que ele consiga interpretar corretamente, né? Então, isso pode causar algumas dúvidas. Existem algumas situações onde o paciente não quer expor o seu sentimento para a família, e ele recorre, então, à equipe multiprofissional. Ou então, muitas vezes, esse paciente não se sente à vontade para falar com o seu médico sobre os seus sentimentos. E aí ele recorre à enfermagem. A conclusão é que atuar como profissional da saúde na oncologia não é apenas você cuidar e atender bem, executar as técnicas corretamente, né? É também acolher, amparar, aliviar, minimizar o sofrimento do paciente e dos familiares de forma humanizada. E aqui eu deixo uma frase para reflexão de Thomas Gray, uma frase que eu gosto muito. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. E com relação à pergunta que eu disse que todos me fazem quando eu digo que trabalho na oncologia
e trabalho durante todo esse tempo e pretendo continuar ainda por um bom tempo, a resposta é simplesmente essa. A gente, para trabalhar na oncologia, tem que trabalhar com amor, pensar no próximo como se ele fosse uma pessoa da nossa família, dar o máximo de nós mesmos. E o mais importante é a valorização que a gente tem por parte desse paciente e dos familiares. Essa valorização não é remuneração. Essa valorização é o agradecimento que o paciente tem, às vezes por uma simples palavra que você deu, sabe? Eu percebo que, mesmo depois do tratamento, o paciente vai lá visitar a gente, agradecer, ver como é que a gente está. Então, assim, esse envolvimento que a gente teve com ele, teve uma gratidão muito grande, né? E é por isso que eu trabalho na oncologia há tanto tempo. Obrigada. Boa tarde. Alô? Ei? Oi? Som. Oi? Vocês estão me ouvindo? Não. Alô, alô? Ei. Tudo bem? Melhor? Boa tarde. Ah, gente, vocês podem fazer melhor que isso. Eu vi que vocês receberam um chocolate para entrarem aqui nessa sala. Vocês devem estar super energizados. Vou começar de novo. Boa tarde. Boa tarde. Ótimo, muito bom. Dá para acender mais luzes, gente? Tudo que for possível. Bom, deixa eu me apresentar rapidamente para vocês. Eu sou Ângelo Brandini, eu sou ator e palhaço, assumido. E faço parte do programa Doutores da Alegria. Provavelmente vocês já ouviram falar da gente alguma vez? Já? Legal. Então hoje eu tenho muito pouco tempo, vou tentar contar para vocês aqui um pouquinho da nossa história e vou abordar alguns conceitos que são inerentes ao nosso trabalho, mas eu tenho certeza que tem umas conexões bastante interessantes aí entre o meu trabalho e a vida de vocês. Vou falar também complementando um time aqui, vou falar de uma outra forma que existe de cuidar do paciente. Todo mundo me ouve bem agora? Estão me vendo bem também? Ótimo, eu pergunto isso porque a natureza não foi muito generosa com a minha verticalidade, então às vezes as pessoas têm dificuldade de me enxergar, mas todo mundo me enxerga? Sim. Tá. Só para ter certeza de que vocês estão enxergando bem, eu quero fazer um teste de visão rápido com vocês. Conseguem enxergar isso aqui, ó? Aí no fundo? Não? Ok. E esse outro aqui? Melhor? Ótimo. Deixa eu ver aqui. Nossa, ninguém fica na frente, eu não sei porquê. Você pode segurar a Maria Luísa para mim, por gentileza? Não, o senhor mesmo está fingindo que não é com o senhor. Isso. Senhor. Obrigado, viu? Não, fica à vontade. Não, pode sentar. Isso. Ótimo. Relaxa. Isso, está tudo certo. Você vai ficar aí, né? Ótimo. Tudo bom. Pode ficar tranquilo. Como é seu nome? Felipe, fica tranquilo, Felipe. Pode botar no colo, está tudo certo. Só não fica alisando muito, tá? Porque você sabe que toda galinha já foi pinta um dia, então mantenha a calma. Muito bom. Bom, olha só, 40 minutos. Deixa eu só mostrar para vocês rapidamente como é que Doutores da Alegria está organizado. Olha que interessante, palhaço também tem PowerPoint. Não tem mais. Tinha um negócio aqui de passar, mas levaram. Você consegue passar para mim aí? Obrigado. Nós estamos completando esse ano 25 anos de atuação aqui no Brasil, e nesse tempo todo nós já fizemos mais de 1 milhão de visitas a crianças hospitalizadas, visitas individuais leito a leito. Ali tem um pouco da nossa missão, em poucas palavras, é levar alegria a crianças hospitalizadas, seus pais e profissionais de saúde através da arte do palhaço e nutrir esta forma de expressão como meio de enriquecimento da experiência humana. Por favor. Esses são os hospitais onde a gente atua atualmente, são 8 em São Paulo, 4 em Recife e mais 6 no Rio de Janeiro. E ao contrário do que muita gente pensa, esse não é um trabalho voluntário. Por que ele não é voluntário? Porque a gente exige uma formação muito grande do artista para fazer isso e também uma dedicação de tempo quase que exclusiva. Então, não dá para ser um trabalho voluntário, é a nossa profissão. Porém, o hospital não nos paga nada por isso, a gente vai captar o recurso fora para oferecer o trabalho gratuitamente aos hospitais. De que forma a gente capta recursos?
recursos através da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet. Nós temos empresas que nos patrocinam. Temos também uma central de sócios mantenedores, onde qualquer pessoa pode ser um sócio mantenedor dos Doutores da Alegria. Isso que eu estou fazendo aqui hoje é uma forma de captar recursos. Cada vez que uma empresa ou instituição nos chama para fazer uma apresentação como esta, em contrapartida, ela faz uma doação para os Doutores da Alegria. Então, quero agradecer hoje a Angem, que está fazendo uma doação para a gente ter essa conversa muito importante para a gente. Esses são os nossos principais reconhecimentos. O primeiro reconhecimento veio em 97, através do Prêmio Criança da Fundação Abrinq. 98, 2000 e 2002, nós fomos incluídos na lista das 40 melhores práticas sociais do mundo, que é um prêmio otorgado pela Divisão Habitat da ONU. Fomos lá na Suécia recebê-lo, foi muito legal. Prêmio Beneficente, o Prêmio Cultura e Saúde e outros mais. Eu tenho que correr, vou parar com o PowerPoint e vamos direto ao que interessa. Todo mundo continua me ouvindo bem? Sim? O senhor está me ouvindo bem? O senhor mesmo. Está me ouvindo bem? Que ótimo. Desculpa, sabe o que é? Como é seu nome? Seu Oswaldo. Sabe o que é, Oswaldo? Eu estava aqui falando, aí eu olhava para você e fiquei pensando, meu Deus, acho que o Oswaldo não está me ouvindo direito. Porque tinha uma interrogação enorme na sua testa, mas está tudo certo, você me ouve. Você se importa se eu for aí fazer um exame rápido em você, Oswaldo? Eu não posso deixar. Tudo bem? Posso ir? Você não vai precisar nem tirar a roupa, tá? É um exame rápido. Vou fazer um exame no seu órgão, mas é no auditivo, tá, Oswaldo? Ótimo. Eu vou pedir para você continuar olhando lá para a minha tela. Eu só vou dar uma olhadinha, que coisa rápida. Nossa, Oswaldo, eu tenho ótimas notícias para você. Olhando aqui por esse seu ouvido, eu não consigo ver aquelas pessoas que estão ali do seu lado. É sinal que tem alguma coisa aqui dentro, não é verdade? Posso ver o que tem aí, Oswaldo? Vamos lá. Ótimo, eu vou fazer uma conchinha, porque aqui está um pouco claro. Uau, Oswaldo, que interessante, rapaz. Não, já te mostro, Oswaldo. Calma, tá doendo? Se doer, você grita. Oswaldo! Caramba, mas o negócio não para. Oswaldo! A coisa é comprida, Oswaldo. Olha só, rapaz, eu já te mostro, sei que você está curioso. Oswaldo! Olha, isso aqui combina com o terno. Oh, meu Deus. Olha só, não é bonitinho? Estava tudo aí, Oswaldo. Inacreditável. Você sabia que tinha tanta coisa dentro da sua cabeça? Não. Não fazia ideia. Pois é, nós costumamos dizer o seguinte, coisas bonitas como essa não pode ficar lá dentro da sua cabeça, Oswaldo. Você tem que botar para fora e no lugar certo. Com licença, Oswaldo. Isso. Bem melhor. Muito melhor. Levanta aí para seus coleguinhas ver como você está bonitão. Olha só. Oswaldo, você viu que legal? Os aplausos foram para você, parabéns. É isso que acontece quando a gente coloca o que tem de melhor e mais bonito para fora, não é verdade? Além do mais, agora você se destaca na multidão, olha que interessante. Doeu alguma coisa, Oswaldo? Está com a cabeça mais leve? Provavelmente ela está mais oca. Mas isso é muito bom que você aproveite os espaços que sobraram aí dentro, coloca outras coisas bonitas. Agora, não se esqueça de disponibilizar para as pessoas que estão à sua volta, tá certo? Muito obrigado, Oswaldo. Olha só, se eu tivesse que falar da essência do nosso trabalho, trata-se disso aqui que o Oswaldo me ajudou a ilustrar para vocês. Tirar o que a gente tem de melhor e mais bonito e disponibilizar para as pessoas que estão à nossa volta. Eu acredito que essa deveria ser a essência de qualquer trabalho, não é? Mas lá nos Doutores da Alegria a gente preza muito por isso e também tem a questão do olhar, que se der tempo eu falo para vocês sobre isso também. Muito bem, quem somos nós e o que é que a gente faz? Eu já vou logo respondendo uma pergunta que eu tenho certeza que deve estar na cabeça de alguns de vocês. Nós não somos o Pat Adams, está certo? Todo mundo conhece, não é? Aquele filme. E o personagem não tem nada a ver uma coisa com a outra, são coisas completamente distintas. Aliás, quando aquele filme apareceu, nós já trabalhávamos há muito tempo. E a diferença fundamental entre Pat Adams e Doutores da Alegria é que o Pat é um médico, de verdade, que usa o humor como recurso terapêutico. Nós não somos médicos, não entendemos absolutamente nada de medicina e fazemos questão de continuar não entendendo nada de medicina. Portanto, não temos nenhuma aspiração terapêutica com o nosso trabalho. Ele é essencialmente artístico. Então, a diferença entre Pat Adams e Doutores da Alegria é que o Pat é um médico que finge que é palhaço. Nós somos palhaços que fingimos que somos médicos para crianças que fingem que acreditam que nós somos médicos. Então, esta é a diferença entre nós. Quem somos nós? Somos atores profissionais com formação acadêmica em artes cênicas e a especialização na linguagem do palhaço. Olha que legal. A gente vai lá na faculdade, rala 4 anos, né? Aí faz pós-graduação, MBA, doutorado e vira palhaço. Pelo menos fazemos de propósito, não é verdade? Tem muita gente que vira sem querer depois, né?
Mas no nosso caso é por opção mesmo. E o que é que a gente faz lá no hospital? A gente monta programas com duração mínima de 1 ano, mas a ideia é colocar uma dupla de palhaços lá dentro e nunca mais tirá-la de lá. E essa dupla vai visitar todas as crianças internadas 2 vezes por semana, em dias e horários pré-determinados, de maneira que todo mundo saiba que naqueles dias e naqueles horários vai ter lá uma dupla de palhaços trabalhando com as crianças, porque só assim o trabalho surte algum efeito, ele pressupõe uma continuidade. Não adianta eu ir lá visitar as crianças no dia da criança, né? Aí vai chegando perto do Natal, começa a ficar bonzinho de novo, vou lá mais uma vez, na Páscoa me dá aquele aperto no coração, eu volto lá. Eu não vou resolver nada assim, a não ser o meu problema de culpa. E como a gente não trabalha com culpa, dia da criança para a gente é o ano inteiro, então o trabalho precisa ser contínuo. E o que é que nós fazemos no hospital? É showzinho? Não, não é showzinho. Ah, já sei, é animação. Também não é animação. Aí você fica aí pensando, meu Deus, que palhaço é esse? Não faz show, não faz animação, faz o quê? A gente coloca a serviço da criança hospitalizada a nossa técnica, a nossa arte. Para quê? Para tirá-la do estado de passividade que ela se encontra quando ela está lá dentro do hospital. Você sabe melhor do que eu que quando a gente entra como paciente no hospital, a gente perde completamente o controle sobre nós mesmos, não é verdade? Controle vai para o médico, vai para a enfermeira, no caso das crianças, para os pais também, e a criança não tem mais nenhum controle sobre ela mesma. E se eu chegar lá e fazer um showzinho para esta criança, eu vou submeter a criança a mais uma coisa, além de tudo que ela já é submetida lá dentro do hospital. É uma diferença bem sutil, mas bem importante. A diferença entre o show e a interação, que é o que eu faço. Na relação de show, eu chegaria na porta do quarto de uma criança e diria, "Ô, criança hospitalizada, olha só, presta atenção. Veja como eu sou excelente malabarista. Presta atenção que isso aqui vai te relaxar. Olha só que legal." Até eu teria medo de uma abordagem como esta. Mas eu posso chegar de uma outra forma, bater na porta, lá, tudo bem? Você mesmo aqui, da pontinha, tudo bom? Como é seu nome? Isabela. Isabela, já passou algum besterologista aqui no seu quarto hoje, não? Eu sou o primeiro? Ai, que legal, Isabela. Posso fazer um teste de visão aqui da porta mesmo com você? Isabela, responda rapidamente. Quantos dedos tem aqui na minha mão? Ah, não, vou trocar. Vou fazer aqui, tá? Esse exame é mais legal, que está mais claro. Me responda. Quantas bolinhas você está vendo aqui? Hã? Eu estou perguntando, não me devolva outra pergunta. 3. De que cor elas são? Muito bem. Azul, amarela e vermelha, certo? Não? Mas você disse azul, amarelo e vermelho. Sim, mas não. Você está um pouco confusa, né, Isabela? Que bom que eu passei aqui, não é verdade? Eu posso entrar aí para fazer um exame mais detalhado em você? Fique tranquila, Isabela, que dessa vez eu não saio daqui, tá certo? Ela já estava suando frio, coitada. Mas olha só, dessa forma, daqui para frente, o palhaço e a criança vão criar juntos uma história com começo, meio e fim. Então essa é a diferença entre eu ir lá fazer um showzinho para a criança e interagir com ela. Porque só assim eu vou conseguir o que eu quero, que é tirá-la do estado de passividade que ela se encontra lá na cama. É mais difícil? É. O mais fácil seria eu fazer o meu show e ir para casa. Mas aí eu não consigo o meu intuito, que é fazer com que a criança volte a ser criança, pelo menos nesse momento de encontro aqui com o palhaço. Então, daqui para frente, esse encontro pode durar 2 minutos, 5, 10, 20, meia hora, não importa a quantidade do tempo, mas sim a qualidade da relação que nós vamos estabelecer aqui, através de uma história que nós vamos criar em tempo real, sempre a partir do que a criança está nos dando. Eu nunca vou com nada pronto quando eu bato na porta do quarto de uma criança. Pode ser que eu conheço aquela criança, mas eu não sei como ela está naquele dia, né? Pode ser que seja alguém que eu nunca tenha visto, então não posso ir com coisas prontas para interagir de verdade, né, com a pessoa. Então, aqui não tem tempo para acabar. O tempo, quem vai dizer, é essa história que nós vamos criar com começo, meio e fim. Outra coisa muito importante, eu nunca invado o quarto da criança. Eu sempre peço licença para a criança, para entrar no quarto dela. O pai pode implorar o médico, a mãe, mas nesse momento a criança é soberana, é ela que manda. Porque você sabe melhor do que eu que o hospital não é um lugar nem um pouco democrático, não é? Não dá para o médico, a enfermeira chegar e falar, ô Isabela, olha só, temos aqui uma injeção, mas você não quer agora, né? Vamos deixar para depois. Não dá para ser assim. Então nós somos os únicos profissionais dentro de um hospital para quem a criança pode dizer o não, e a gente pode aceitar esse não. É raro de acontecer, mas às vezes acontece. Eu chego, bato na porta, oi, tudo bem, posso entrar? Não, vai embora.
Tá bom, eu vou embora, mas eu volto daqui a 2 dias, por isso que eu volto daqui a 2 dias. Se você quiser, a gente volta a conversar. Aí a criança pensa, opa, peraí, todo mundo entra aqui no meu quarto, ninguém pede licença, né? Esse cara aí pediu licença, o nome dele não entrou mesmo. Ô, palhaço, volta aqui. Pois não, posso entrar? Não, era só um teste. Só queria saber se você me obedece mesmo. Dessa forma, esse não, que aparentemente é uma coisa ruim, negativa, é o que me vai fazer me aproximar dessa criança. Olha, Isabela, eu vou entrar aqui no seu quarto, só para deixar bem claro para você que eu não entrarei, tá certo? Aconteça o que acontecer, eu não tocarei em você, tá bom? Porque o palhaço, minha gente, ele é especialista em transformar os obstáculos em recursos. Para um palhaço, quanto mais obstáculo ele encontra pela frente, melhor para ele. Porque essa é a matéria do trabalho dele, ele trabalha com o erro. Então, se ele for um bom palhaço, ele tem a obrigação de transformar os obstáculos que ele encontra em ferramenta para o trabalho dele. Outra coisa muito importante para o trabalho dar certo no hospital é a relação de parceria que nós estabelecemos com toda a comunidade lá do hospital. Desde o porteiro, o faxineiro, o cara que aperta o botão do elevador, o auxiliar de enfermagem, a enfermeira, o médico, o diretor, o presidente, todo mundo tem que ser parceiro do trabalho, para o trabalho dar certo. Para vocês terem uma ideia, hoje, antes da gente colocar uma dupla de palhaços no hospital, a gente demora pelo menos 6 meses de namoro com aquele hospital, até que todo mundo entenda o que é que significa esse trabalho e quais são as bases que o sustentam. Então, a relação de parceria é muito legal, muito importante. É tão bacana isso que nós até extrapolamos a nossa área, que é a besterologia. Por exemplo, sobre questão de higiene. Você sabe da importância da limpeza da higiene no hospital. Então, outro dia, conversando com os nossos parceiros médicos e enfermeiras sobre limpeza, chegamos à conclusão de que existem produtos para limpar qualquer coisa no hospital. Mas não tinha nada que limpasse o ar, por exemplo. Então, nós fomos lá para os nossos laboratórios e desenvolvemos esse detergente que eu quero mostrar para vocês, que é muito legal. Olha só. Tecnologia de ponta nacional. Não é da Amway. E o legal desse detergente é que ele, quando ele não falha, limpa o ar e mata todos os germes, olha só. Eles até gritam. Você não está acreditando, né? Como é seu nome? A Regina está me olhando com uma cara cética, tipo assim, ai meu Deus do céu, quanta balela que esse sujeito está falando essa hora da tarde. Regina, faz um favor para mim, ó. Você mesma com seu dedinho, experimenta o produto. É simples, ó, só você experimentar. Obrigado. Ó, não fui eu que preparei a cadeira, tá? Mas está certo, Regina, tem que duvidar mesmo, afinal de contas é ciência, a ciência precisa ser comprovada, senão não é ciência. Muito bom. Tudo bem aí você? Tudo certo? Eu estou achando que ela está com o bico aberto, mais do que quando eu te dei. Mas... É sede? Você está muitos dias fora de casa? Não. Não, estou perguntando de você, o negócio é com você. Não, tá bom, estou de olho, hein? Gente, eu falei para vocês até agora que a criança é a personagem principal da nossa história, certo? Agora, quem é a outra personagem dessa história toda? Um de cada vez, estão viram uma balbúrdia disso aqui, eu não consigo ouvir ninguém. Estamos falando do encontro entre crianças e palhaços. Então, a outra personagem da nossa história é o palhaço. E para vocês terem uma ideia da força desse arquétipo do palhaço, eu vou pedir para vocês usarem a imaginação. Avisaram que ia trazer imaginação? Não. Ninguém avisou? Então vamos improvisar. Olha só, imagine que você é paciente no hospital. Pode começar a imaginar. É só para imaginar, não precisa representar, tá certo? É claro, para manter uma certa coerência, cada um vai imaginar o seu hospital dependendo do seu plano de saúde, né? Não é? Você pode estar lá no apartamentão sozinho, não é verdade? Numa enfermaria com mais 18, né? Ou então jogado lá na calçada, na maca, lá no corredor. Mas cada um imagina o seu, 1h da tarde, aquela hora que o tempo demora para passar, né? E você tem tempo de pensar em tudo que está doendo em você. Tudo de bom que você podia estar fazendo lá fora, você não está, porque você está aqui preso no soro, né? E você acabou de comer aquela comida maravilhosa, com o tempero que você mesmo escolheu, e o tempo não passa. Aí você fica lá vendo o soro, fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer para passar o tempo? Eu vou contar um pouco de lâmpada. 1 lâmpada, 2 lâmpadas, 3 lâmpadas. Ih, tem um monte apagado e queimado aqui. Vou começar tudo de novo.
Você está aqui nessa profusão de emoções, de repente a porta do seu quarto se entreabre e você tem chance de ver o que está acontecendo lá fora no corredor. O que é que você vê? Você vê passar um auxiliar empurrando uma maca, não é? Aí passa uma enfermeira com a bandeja de medicamentos. Nesse momento, dependendo da enfermeira, a coisa fica melhor, não é? Passa um médico apressado, falando no celular, anotando no prontuário. E aí passa um palhaço. O que é que acontece quando passa o palhaço? No mínimo, um estranhamento ele vai causar em você, não é verdade? Ai, meu Deus do céu. O que será que tem nessa medicação que eu estou tomando? Foi um palhaço que eu vi? Foi. E essa força desse bichinho, ele não precisa fazer absolutamente nada. Basta ele passar por você para alguma coisa se transformar, pelo menos naquele momento na sua vida. Eu abro um parênteses para dizer que estou me referindo sempre aos bons palhaços, tá certo? Porque um mau palhaço pode te mandar a óbito rapidinho também. Mas se ele for um bom palhaço, no mínimo, um estranhamento ele causa em você. E quando eu falo em palhaço, qual é o primeiro lugar que vem à mente de vocês? Circo, mas eu tenho uma notícia para vocês. O circo, como a gente conhece hoje, existe só mais ou menos uns 300 anos por aí. E o palhaço existe há muito mais tempo que isso. O palhaço existe desde que nós começamos a caminhar sobre duas pernas. Lá nos primórdios, quando os homens começaram a se organizar em tribos, por exemplo, já existiam palhaços. Quem vocês acham que representa esse arquétipo do palhaço dentro de uma tribo? Não é o chefe, tá? O chefe nunca... Aliás, o mais legal do chefe é ele ser e só ele não saber que ele é, entendeu? Mas tem alguém lá, quem é? Um de cada vez, gente. Por favor, vocês nunca foram numa tribo de índios? Ninguém quer arriscar? Fala pra Marcela. É pajé! Exatamente, o feiticeiro, o pajé. O que é o pajé? É o maluco beleza da tribo, não é? É um cara que veste umas roupas estranhas, aí de vez em quando ele vai lá, ele canta cantos estranhos, ele dança danças estranhas, né? Tem alguns que tomam chá de ervas estranhas, né? E acaba até impactando e curando as pessoas. Aí damos um salto no tempo, chegamos na Idade Média. Na Idade Média tem uma profusão de representantes desse arquétipo, mas tem um que todos vocês conhecem. Bobo da corte, inteligente o suficiente para se fazer passar por bobo e dizer todas as verdades que ele queria dizer ao rei e nada acontecia com ele. Era o único cara em todo o reino que podia dizer o que ele quisesse e o pescocinho dele continuava lá no mesmo lugar. Aí damos outro salto, chegamos na era industrial e acontece o circo, como a gente conhece hoje. O que faz o circo? Pega todos os palhaços que estavam soltos ali pelas ruas e feiras, joga lá dentro de um picadeiro, cobre com uma lona e aprisiona o palhaço lá. Por um lado foi ruim porque o palhaço ficou prisioneiro do circo, mas por outro foi legal, porque a partir do circo o palhaço teve que refinar a sua arte, porque as pessoas passaram a pagar o ingresso antecipado, então o show teve que melhorar. E o que nós vemos hoje são os palhaços rompendo as barreiras do circo e voltando a ocupar um lugar na sociedade. Então nós temos, por exemplo, Palhaços Sem Fronteiras, são palhaços que atuam em zonas de conflito, em campos de refugiados. Alguns de nós, nos doutores, tivemos essa experiência, é muito legal. Palhaços trabalhando em hospitais, ou seja, o palhaço está voltando e ele está colocando a sua arte a serviço das pessoas, a serviço de quem está em situação limite. E se a gente parar e olhar para o nosso mundo, quem é que está em situação limite? É só quem está nos campos de refugiados, nos hospitais, nas prisões? Não! Estamos todos nós em situação limite. Então, realmente, o campo de trabalho do palhaço se expandiu bastante. Eu consegui dar uma ideia do palhaço para vocês, sim ou não? Fui além da festinha de aniversário do buffet infantil? Ótimo! Então, agora eu vou pedir para vocês fazerem um exercício aeróbico, pode ser? É simples, ó. É só olhar para a pessoa que está à sua direita e para a pessoa que está à sua esquerda. Observem as pessoas à sua volta. Não precisa usar as mãos para observar ninguém, tá certo? Observaram bem? Eu pedi para vocês fazerem isso, que é para vocês terem a ideia exata de que é inevitável. Desde que o homem começou a se juntar em grupos, no meio deles sempre tem um palhaço. Pode olhar. Acharam aí algum? Acho que é aqui. Pegar uma água aqui enquanto isso. Acho que é pra... Nossa cadeira tá pra lá. Tá pra lá. Tá pra lá. Oi, pessoal! Eita! Peraí. Pessoal, lanchou. Pororoca, tem lanche! Ei! Desculpa, tem algum engano aqui. Pera um pouquinho. O quê? Eu acho que vocês entraram no lugar errado. Não. Comida, Não, gente, desculpa. O quê? Isso aqui é um evento fechado. Evento fechado? Não, É. tava aberto. Não, já sei. É o evento da Tupperware. Não é a reunião da Tupperware. A tampa. Não, tem nada a ver. Ah, não? Isso aqui é um evento sério. Gente, não, desculpa. Sério? Não, É Vigilantes verdade. do Peso. Pera aí, meu tempo está correndo. Não, peraí. O quê? Que é Vigilantes do Peso, não é? Não tem nada de Vigilantes do Peso. É Olha pra sim. mim, para que tem Vigilantes do Peso. Você fez aquela
cirurgia dos trômbagos. Vem não. Ó, é o seguinte, espera um pouquinho. Não, deixa eu explicar para vocês, meu tempo está correndo. É o seguinte, ó. Vocês, essas pessoas elas estão aqui porque elas foram convidadas. Aliás, receberam um convite que eu tenho certeza que vocês não fazem a menor ideia. Convite? Elas têm Todo convite mundo pra... aqui tá com o cara que comeu o convite. Então, inclusive eles comeram o convite. Vocês dois não têm cara de quem tem convite para estar aqui. senhor Eu quer pedi para convite? vocês se retirarem agora. Jamais a Olha aí. gente tem convite. Meu querido, nós somos homem e a mulher convite. Tá falando aqui com os convites. Vocês têm convite para estar aqui? Temos. Pode, vem, traz aqui para mim, por favor. Tá com seus convites? Tô. Eu quero ver. Vem aqui. Gente, já resolve isso aqui, a gente volta, O senhor me quer tá? pertinho? Por favor, venha, me traz aqui. Mal me conhece, já quer ficar pertinho. Ó, carente. Um homem carente. Ô, seu doutor, peraí. Ai, deixa eu chegar aqui. Ai, te mostrar minha beleza. Quem é que vai me dar o convite? Cadê o convite? Mingau. Deixa eu Seu ver. Mingau, meu parceiro. Daqui, deixa eu ver. Olha aí, ó, como eu imaginei. Olha bem aqui, ó. Convite para uma festinha de aniversário no buffet infantil. Não é aqui. Vocês podem ir embora, os dois, por favor. Você não sabe nada. Ai, quero. Convite? Você quer convite? Deixa eu ver. Tome-lhe. Ah, tá aqui, ó. Todos juntos contra o câncer de 2015. Isso aqui é do ano passado, vocês acharam no lixo. Pode ir embora, vocês O dois. senhor sabe com quem o senhor está falando? Não, eu não sei. Nervosa. Não, eu sei, mas eu não quero... Eu não sei, por que você não me fala? Ó, olha bem nossa carinha, ó. Ah, Aqui vai mostrar quem nós somos. Vai. Vai caramba, ler, foi para vocês mesmo esse convite? Exatamente. Toma pra tudo. Olha só, convite para assumir a presidência da Câmara Federal. Você vê o nível, ó o nível, ó o nível. Ó, o nível realmente é importante. Vem cá, por que é que vocês não aceitaram esse convite tão honroso? A gente aceitou. Ficar lá em Brasília, A gente tudo. aceitou. Mas é que a gente não se encaixou. Ah, entendi. Por quê? Porque a gente tem a ficha limpa na polícia. Né, Mingau? Chega. Aqui não é lugar de fazer esse tipo de piadinha. Vocês podem, os dois fora daqui. Deixa, Por favor. Não, vai, não. Por Vocês favor. podem ir embora. Não. Ah, não, pelo amor de Deus. Por favor. Pega, Por pega. favor. Não. Ai, por favor, deixa a gente. Deixa. Tá. Deixa. Tudo bem? Vocês estão pedindo, eu vou deixar. Vocês vão ficar. Sim. Mas, o senhor leva ela daqui, tá bom? E vocês vão sentar na primeira cadeira vazia que vocês encontrarem. Tá. Essas aqui não valem, ó, porque é o pessoal da superpresidência que não chegou parceiro. ainda. Não, deixa com a gente, deixa Seu com a homem gente. muito bom, você não vai se arrepender. Cuidado, Mingau. tudo Vai bem. que eu preciso Tá terminar aí. isso aqui. Ai, peraí. Deixa eu sentar. Ai, vem, Mingau. Ai, corre. Ai, tá. Vem. Muito bom, gente. Ah, daqui dá pra ver legal. Que é isso? Que é isso, criatura? O que foi? Por quê? Não falei pra vocês sentarem na primeira cadeira vazia? Falou. Quer fazer o favor de olhar bem pra essa cadeira? Nossa. Lá. Olhou bem? Olhei muito bem. Agora me responda, ela está vazia. Tá macia. Chama o segurança aí pra mim. Não, Vai embora segurança daqui não, já. segurança Vocês dois, Eu sou sai pai de daqui. famílias, viu? Que famílias o quê? Vão embora já O daqui. que é isso? Papai, que homem falta de estressado. absurdo. Abre aí pro segurança. Uma falta de absurdo. Socorro. Obrigado, gente. Eu sei que vocês estão aplaudindo a minha força e a segurança em expulsar essas criaturas daqui, né? Mas eu quero aproveitar. Eu estava dizendo para vocês, a gente sempre trabalha com o que a vida nos dá. Então, eu vou aproveitar a invasão dessas figuras e perguntar para vocês o que é que vocês observam de características no palhaço. Mas não vamos falar de características físicas, por favor, nos poupem. Vamos falar da psique do palhaço. O que é que tem o palhaço? Inocência, o que mais? Alegria. Ô, querida, essa foi ótima, muito obrigado. Inteligência. Liberdade. Oi? Inocência, já falaram. Alegria também já falaram. Hã? Ó, alegre, inocente, livre, tudo isso aí que vocês estão pensando. Em quem mais a gente encontra todas essas características além do palhaço? Criança, exatamente. Sabe por quê? Porque o palhaço nada mais é do que um cara desse tamanho, em alguns casos assim, né?
que olha para o mundo com os olhos da criança. Não quer dizer que seja um adulto infantilizado, não é isso, não tem nada mais patético do que um adulto infantilizado. Mas é um cara que olha para a realidade com o olhar de quem está olhando tudo pela primeira vez. Palhaço e criança não está nem um pouco preocupado com o passado e o mínimo com o futuro. Então eles vivem o momento, aqui e agora. E eles não se conformam com a primeira imagem que a lógica e a razão está mostrando para eles. Para um palhaço e para uma criança, nem tudo que você vê é o que você vê, mas pode ser o que você quiser que seja. Por exemplo, ó, experimentem. Dá isso aqui na mão de uma criança e fala, criança, isso aqui é uma garrafa, tem água aí dentro, serve para matar a sua sede. Você acha que isso aqui na mão de uma criança vai ser só isso? Claro que não, vai ser um monte de outras coisas. Vai ser um trenzinho, uma boneca, um telefone, alô, nos dias de hoje um míssil, né? Por quê? O palhaço vai procurar saber, e a criança vão pegar isso aqui e vão procurar saber quais são as possibilidades que esse objeto oferece para ela, além do que a lógica e a razão está mostrando o que é. Nem tudo que você vê é o que você vê. Imagine nós palhaços que trabalhamos em hospitais. A gente entra numa UTI e aí a gente não consegue enxergar nada mais do que tubos, seringas e ataduras. Eu não tenho nada para fazer lá, melhor ir para casa. Eu estou adorando esses papéis, isso é tão legal. A gente fica falando, né, os papéis passando assim. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Não, né? Lógico. Muito bom o timing, adorei, gente. Então, imagina o palhaço que entra no hospital, na UTI, e aí não consegue ver nada mais do que tubos, seringas e ataduras. Não tem nada para fazer lá, melhor ir para casa. Mas o palhaço vai além. Ele quer saber quais são as possibilidades que um lugar, um objeto, uma pessoa ou uma situação oferece para ele, além do que a lógica e a razão está mostrando o que é. Nem tudo que você vê é o que você vê, né? Aí você fala, tudo bem, isso é muito fácil para palhaço, né? É muito fácil para criança, mas nós somos adultos. Eu sei, todo mundo aqui é adulto, mas todo mundo já foi criança, não foi? Hã? Que susto, gente. Concordam comigo que nós éramos muito mais criativos quando éramos crianças? Né? Quando a gente é criança, a gente inventa um monte de histórias, a gente mesmo acredita nas histórias que a gente inventa. E o que vai acontecendo quando a gente vai ficando adulto? A gente vai ficando prisioneiro da lógica e da razão. Então, para adulto, tudo é lógica, tudo é razão. Porém, em alguns momentos ainda temos uma recaída, por exemplo, nessa situação que eu vou demonstrar aqui, que eu sei que todos vocês já viveram de um lado ou de outro. Adulto alimentando uma criança. O que é que a gente faz quando o pentelinho que está aqui no cadeirão não quer comer? Ô, Renatinho, olha o aviãozinho. Agora, meus amigos, vamos usar toda a nossa lógica, toda a nossa razão e vamos analisar esta cena. O que é que a gente vê? Prato de papinha, colher de papinha, adulto coberto de papinha, fazendo um papel ridículo, porque é isso que a lógica vai dizer para a gente. Porque para a lógica, a colher de papinha vai ser sempre colher de papinha, não vai ser outra coisa. Agora, para o Renatinho que está no cadeirão, essa colher de papinha pode ser um bogue todo colorido que vai voando para entrar naquele hangar. Principalmente se por trás disso tem um adulto que realmente se envolve, né, e acredita que isso aqui é um aviãozinho. Ou seja, nem tudo que você vê é o que você vê, mas pode ser o que você quiser que seja, basta você se libertar das amarras da lógica da razão, sem medo de ser ridículo, transformar. Pronto, essa é a fórmula. Então, um pouco hermético. Como eu não quero que vocês saiam daqui hoje sem vivenciar essa coisa da transformação, eu preparei uma pequena dinâmica que eu vou fazer aqui com vocês, usando esses dois objetos que eu tenho aqui em tamanho natural. Normalmente eu faço isso com mais um profissional de saúde, mas como hoje eu estou sozinho, não é? Eu vou mostrar isso aqui. Olha, foi um sucesso. Não, pelo amor de Deus. Eu não acredito. Eu medi a pressão dela, estava 68 por 70. Você olha, parece minha cintura. Espera um pouquinho. Ei! Eu já não coloquei vocês dois para fora daqui? Sim, meu querido, meu caro. Mas é que o senhor fala tanto, que deu tempo da gente sair, se formar, voltar besterologistas, colocar o colega e voltar. Olha que legal, vocês são profissionais de saúde, então? Opa, sim, com certeza. Que bacana, se apresenta então aqui para os nossos amigos. Pessoal, para quem não me conhece, sou doutora Pororoca, médica besterologista. Eu, doutor Mingau, médico besterologista, cuido de chulé encravado, pum solto, miolo mole e pulga atrás da orelha. E cara de pau. Ótimo. Olha, eu estava dizendo aqui que a gente sempre trabalha com o que a vida nos dá e a vida está insistindo em jogar vocês na minha mão. Então eu vou parar de resistir e vou assimilá-los. Assimile-me! Estamos aqui para isso. Então vocês vão ter que me ajudar aqui numa dinâmica, por favor. Já tá pedindo favor, olha lá. Esse homem, viu? Qual que é seu nome? É Ângelo. Seu anjo, o senhor é muito pidão. Vem, Mingau, vem. Mingau, difícil, vem. É o seguinte, pessoal. Nós vamos fazer uma dinâmica. Ó o tempo, tá acabando, hein? Vamos lá. Vai. Ó,
Nós vamos fazer uma dinâmica aqui, eu preciso que vocês me ajudem. Ajudo. Tá. Nós vamos brincar de transformar. Adoro. Tá certo? Vocês podem escolher qual que vocês querem. Pode escolher um desses. Esse. Esse? Isso. Ótimo, então muito bem. Olha só, todo mundo está vendo esses dois objetos em tamanho natural, certo? O que é que a lógica diz para a gente que isso aqui é? E ali? Então a brincadeira é a seguinte, ó. Quando um desses objetos cair na sua mão, você vai transformá-lo no que você quiser que seja. Agora, só tem uma regra. Transformação se faz pela ação e não pela falação. Verdade. Não me vai pegar o negócio e falar, isso aqui é um microfone. Tá certo? Então, vocês vão pegar e simplesmente demonstrar sem precisar falar nada. Tá entendido? Podemos começar? Sim. Ótimo, eu vou começar. Ai. Ótimo. Bom, Depois sou eu. Segunda. Terceiro. tá bom. Segundo. É o seguinte, ó. Eu vou lá no fundo, porque o pessoal fica lá e pensa que nada vai acontecer Ótimo. com É eles. isso. Deixa eu ver. Esse é o momento que causa uma certa tensão na plateia. Verdade, verdade. Eu compreendo. As pessoas começam a olhar fixamente na nuca do companheiro da frente, né? A trama do carpete nunca foi tão interessante. Não é verdade? O bico do sapato, não é? Olha só, essa senhora aqui que não quer que seja com ela. É verdade. Tudo bem, dona Ifigênia? A senhora pode se levantar, por gentileza? Pode se levantar, Ifigênia. Ah, já levantou. Ótimo, tá bom. Por favor, Ifigênia, mostre pra gente o que é que pode ser isso. Não precisa falar, só demonstra. Não pensa muito que é mais fácil. Nossa, olha lá, todo mundo querendo ver lá. Muito bom. Higiênica. Ela deve ser dentista. Não, desculpa. Até achei muito bom, mas o senhor facilitou demais. Ah, eu facilitei? O senhor tem que... Gente, o pessoal Dificulta, aqui... quero ver, dificulta. Dificultar. Quero E ver. não, Vamos pegar o pessoal da frente, que do fundo já foi. vamos pegar aqui. Você tem que entender Isso. que este elemento, este objeto, Objeto. tem que ser dado para uma pessoa, Uma pessoa. que jamais em toda a sua vida Jamais. poderia usar este elemento para o que ele realmente será. Ah, O senhor, por favor, com essa graça. Dario, por favor, Por favor, se coloque levante-se. de pé, por favor. Cumprimente esse pessoal bonito. deixa eu ver. Ó. Olha, Aqui, por favor, aqui, por favor. só na faxina. Muito bom, muito bom. bem. Muito excelente, senhor. Bom, pessoal, junto, porque- eu acho que eles entenderam perfeitamente esse conceito. Vamos aprofundá-lo. Venha. Aprofundar. Opa, aprofundando. Vamos aprofundar esse conceito, levando para o nosso local de trabalho, que é o hospital. Lá no hospital, a gente encontra isso aqui, ó. O que é que você sente quando eu mostro isso aqui para você? Eu sinto uma contração imediata. Tá bom, querida. Guarda esse sentimento lá no fundo da sua alma, tá certo? É lá mesmo que tá. Tá, tudo bem. Vou reelaborar a questão. Quais são os sentimentos ligados a esse objeto? Dor, o que mais? Medo, paura, ou seja, só tem bons sentimentos, não é verdade? Porém, na mão de um palhaço e de uma criança, isso aqui também pode ser transformado. Por exemplo, num instrumento musical de percussão. Olha só, 1, 2 e... Hã? Não é legal? 1, 2 e... Já pensou que bacana? Agora vocês voltam para casa e o pessoal pergunta, e aí, o que vocês aprenderam lá? Semana inteira, dia inteiro. Ó. Opa, dá para fazer um relatório, claro, pois não. Eu gostei do... O que tem, meu pezinho? É bonitinho. E este outro objeto aqui, ó. Luva cirúrgica. Ui, Hã? ui. Normalmente, quando eu mostro isso aqui para a galera aí, né? Para os rapazes depois, que tem mais de 40 anos, né? Que não são profissionais de saúde. Foge não, Mingau, foge não. Eles Mingau. ficam todos preocupados, né? Porque quando ele vai ao médico, aí o doutor lança aquele olhar sedutor para ele, começa a vestir isso aqui. E ele começa a pensar, ai meu Deus, o que será que ele vai fazer comigo, né? E eu sempre digo, olha, fiquem tranquilos, tá certo? Nós não fazemos esse tipo de exame, né? Eu vou embora. Não, Mingau, Mingau, fica aí, Mingau, fica aí, Mingau, relaxa, eu não vou fazer Relaxa. isso hoje, né? Você sabe, Mingau, depois dos 40 a gente tem que ir lá todo ano. É. Todo ano. Então o pessoal que se acostume, vai todo mês. Mas tudo bem, é questão de prevenção. Mas olha só, isso aqui,
que também está ligado a todas essas emoções, também pode ser transformado. Para ficarmos no campo musical, podemos transformar isso aqui também em um outro instrumento musical de percussão. Não é uma bobagem? E a gente se orgulha tanto disso. Segura aqui. Sabe por quê? Porque se a gente colocar esses dois objetos com o outro que eu tenho aqui, vocês vão ver o que é que a gente pode fazer. O senhor pode me ajudar? Isso. Você pode vir até aqui, por gentileza? Eu acho que o Deus não vai te ajudar muito nesse momento. Não, coisa rápida, fica tranquilo. Quando a gente chama alguém, a primeira coisa que a pessoa fala, ai meu Deus, não sei porquê. Tudo bem? Uma experiência religiosa. Como você vai? Como é seu nome? Antônio. Antônio, vem aqui, vem aqui. Olá, Antônio. Você vai nos ajudar aqui no negócio, Antônio. É o seguinte, Antônio, você pode ficar aqui. É assim, Antônio. Dá a mão junto que economiza, né, bactéria? Nós vamos formar um quarteto musical aqui, Antônio. E você, Antônio, vai tocar o instrumento principal, que é o seringal. Tá certo? Você já tocou seringão antes? Não? É a primeira vez? Então eu vou te dar uma capacitação rápida. Você é destro ou é canhoto? Destro. Eu gosto de fazer essa pergunta, que a pessoa para pensar. Normalmente ela faz um movimento para ter certeza. Você fala, você é destro ou é canhoto? Ela fala, não, eu sou destro. Não, tá certo, Antônio. A gente não pode responder nas coisas assim, de enxofre, não é verdade? É verdade. Então, Antônio, é o seguinte, ó. A primeira coisa que você vai fazer é colocar o êmbolo aqui nessa altura. Gente, eu adoro essa palavra êmbolo, é muito boa. Com a sua mão esquerda, Antônio, segura bem forte o seringão. É, essa aí, aqui não escreve. Segura bem forte o seringão. Com o seu dedão, tapa bem forte a saída do ar. Isso aqui vocês podem fazer em casa, mas não esqueça de tirar a agulha, tá certo? É fundamental. Ui. E aí, Antônio, você toma o seu espaço, olha bem para os seus coleguinhas da plateia, e no momento exato que a gente vai combinar daqui a pouco, com emoção e dramaticidade, você remove. Entendeu? Eu não entendi a parte do rebola. Não é rebola, não é rebola, não é rebola, Antônio. Considere isso como uma quebra de paradigma. Tá certo? Fala bonito, né? Deixa eu ver se você entendeu. Vai lá, tapa, olha para os seus coleguinhas. E agora, com emoção, você remove. 1, 2 e... Tá travado. Não. Gente, é perfeitamente compreensível. Aliás, esse é o dilema do homem contemporâneo. A gente domina muito bem a técnica, mas a emoção, ó, vai para o espaço. Né? Então, Antônio, qual que é a nossa meta? É juntar a técnica com a emoção. A técnica você já dominou perfeitamente. E a emoção, como é que a gente demonstra aqui? Através do movimento pendular ou circular do quadril, que vai indo em direção ao solo, entendeu, Antônio? Tem um problema na perna. Ah, mas você pode fazer, não precisa usar a perna. Faz só para a parte de cima. Aí você vai treinando. Deixa eu ver. Vai lá, 1, 2 e... Ah, tá ótimo. Olha. Maravilhoso. É o começo. Não, Antônio, isso foi só capacitação. Agora que o negócio vai pegar, entendeu? Ó, fica aqui agora. Como é que você vai saber a hora de você tocar seu instrumento? É simples, ó. Eu e esses dois malucos aqui, vamos tá tocando. Num determinado momento da música, eu vou me virar dramaticamente para você sabe que é hora de... Com emoção. Tá certo? Não sei. Não, eu acho... Eu tô um pouco insegura, não sei. É? Tô achando Vamos pegar ele de surpresa. É isso, Boa. Vamos ver se você tá esperto, ele não tá esperando. Não tá esperando, A gente finge que tá conversando qualquer coisa aqui e eu vou me virar para ele e vamos ver se tá esperto. É joia, ótimo. Olha lá. Agora é para valer, Antônio. Antônio, não esquece da emoção. Senão fica capenga, entendeu? Vamos lá. Senhoras e senhores, com o Dr. Mingau, doutora Pororoca, seu Antônio e eu, concerto para luva cirúrgica e seringa. É o 1, 2, 3, 4. Aê! Aia! Obrigado, Antônio. É sucesso, é sucesso. Arrasou. Sucesso. Muito obrigado, Antônio. Precisa de ajuda na escada? Tá tudo certo? Antônio, que maravilha, hein? Que afinação, rapaz.
Muito bom. Olha, me inspirou. Nossa, cara afinadíssimo. Você toca jazz, Antônio? Ah, é por isso. Cara é bom mesmo. Coisa. Gente, quais eram mesmo os sentimentos ligados a esses objetos? É possível transformar? Ótimo. Era isso que eu queria demonstrar nessa bobagem para você. Eu tenho que ir, que tem um churrasquinho, quer dizer, uma cirurgia. Cirurgia que a gente viu, seu anjo. Queria muito ficar fazendo amizade, mas tem um churrasquinho na laje, uma cirurgia. Ah, tá bom. Eu tenho que ir, viu? Com licença. Tá bom, vocês podem ir, então. Olha, muito prazer, viu? Prazer foi meu. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Valeu. Então. Ah, como é que eu faço? Se eu precisar de vocês, eu faço o quê? Bipa. A bipa? Qual é o número do bip? 70, se não der 70 de novo. Tá bom. Ó, qualquer coisa manda no Orkut. Ah, no Orkut. Isso. Tá bom. Curte a gente no Orkut. Ai, gente, vamos. Valeu, obrigado. Vamos pro churrasquinho, tá? Gente, a cirurgia. É importante. Ai, eu tô... Tá acabando meu tempo e eu preciso finalizar. Mas eu queria... Corre, Mingau. E como eles falam que eu falo muito, eu vou parar de falar então e vou mostrar para vocês um trechinho de um documentário que é sobre o nosso trabalho. Na verdade, é um longa-metragem de 1h30. Mas fiquem tranquilos. Eu editei 3 minutos só para inserir vocês um pouquinho mais nesse universo do palhaço no hospital, tá bom? Por favor, meu amigo. Agora podemos fazer aquele cineminha. Abre a boca. Boa tarde. Olá. Já passou algum besterologista aqui hoje? Obrigado. Eu tenho vontade de roubar 10 minutos, mas eu acho que eu não posso, né? Não. Posso? Eu vou roubar, ninguém falou não. Então tá. Bom, esse filme, se alguém tiver interesse de assistir na íntegra, tem no nosso site, chama Doutores da Alegria. É um documentário feito em 2004 sobre o nosso trabalho. Então tá, eu vou roubar. Para finalizar, então, eu vou mostrar para vocês como é que o palhaço trabalha lá dentro do hospital. Como eu disse no começo, o palhaço é bobo, com muita honra, mas ele não é burro.
Então, ele sempre se identifica com a figura de maior autoridade de onde ele está inserido. Lá no hospital, quem é a figura de maior autoridade? O médico. Quem manda são as enfermeiras, né? Mas a autoridade é do médico. Então, o palhaço, observando o médico, ele percebe que todo médico usa um jaleco branco. Então, ele vai lá no seu universo e procura alguma coisa que seja equivalente. Aí ele continua olhando e fala, mas não é só isso, não. Eu vi que, às vezes, o cara usa uma máscara cirúrgica. Deixa eu ver o que tem no meu universo que possa ser equivalente. E ele encontra essa que é considerada a menor máscara do mundo. É verdade. Aí ele vai lá, se olha no espelho e fala, mas está faltando alguma coisa, porque eu já vi o cara usando uma touquinha na cabeça. Vamos ver o que temos aqui. Muito bem. Feito isso, ele está pronto para começar o seu dia de trabalho. Depois de lavar muito bem as mãos, ele, né, que é muito importante, ele passa junto ao posto de enfermagem para colher algumas informações sobre as crianças naquele dia. Que tipo de informação nos interessa? Doença? Não. Não quero saber qual é a doença que a criança tem, não entendo nada de doença. Mas interessa informações do tipo, olha, tem uma criança no leito 512 que tem um corte na altura do abdômen. Nada de muita risada para ela. Não sei o que vocês vão fazer, ela não pode rir. Ah, tem uma outra criança que está um pouquinho assustada porque está indo para o centro cirúrgico. Vocês podem acompanhá-la até a porta do centro cirúrgico. E uma terceira criança está em isolamento, é melhor deixar para atendê-la por último, que ela não pode ter contato. A gente ouve todas essas informações importantes, esquece todas elas, né? Não, é importante esquecer, sabe por quê? Porque senão vão andar pelo corredor do hospital assim, ai meu Deus, cadê a criança cortada? Ai, cadê a criança isolada? E acabo me relacionando com o problema da criança. E não me interessa, a priori, me relacionar com os problemas dela. Quando eu chegar na porta do quarto, eu vou me lembrar das recomendações que eu tive. Porque nós acreditamos que qualquer pessoa, por pior que ela esteja, sempre tem alguma coisa dentro dela que é saudável. E é isto que nos interessa. Enquanto a medicina cuida do que está doente, nós vamos procurar o que tem de bom. E através da alegria, a gente sempre se conecta com o que as pessoas têm de melhor. E quando você faz isso, você acaba expandindo esse lado bom dentro dela e vai fazer com que ela passe os momentos difíceis que ela está passando de uma forma mais tranquila. Outra coisa importante, como eu disse a vocês, palhaços não têm medo do ridículo, então para a gente não é nada ridículo chegar numa UTI e conversar com uma criança que está em coma, contar o resultado do jogo para ela, fazer fofoca, dizer quem está namorando quem lá na UTI, tocar uma música. Todos nós tocamos algum tipo de instrumento, porque realmente nós acreditamos que tem alguma coisa saudável lá e é lá que a gente quer chegar. Então, começamos o nosso dia de trabalho, né? Chegamos, batemos na porta do quarto de uma criança. Como vai o senhor, tudo bem? Como é seu nome? Raul? Cláudio? Glauco? Ó, Glauco, eu estou com um problema de audição. Glauco, já passou algum besteirologista no seu quarto hoje? Sou o primeiro. Ai, que legal, posso fazer um teste aqui de audição com você? De visão, aliás. Glauco, responda rapidamente. Quantos dedos tem aqui na minha mão? Um? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Ainda bem que eu passei aqui, Glauco. Eu posso entrar aí para fazer um exame mais detalhado? Vou correr porque o tempo está passando. É simples, Glauco. Ó, você só precisa segurar a minha mão e me acompanhar, por favor. Ótimo. Vamos lá, Glauco. Vai dar tudo certo, tá, querido? Fique tranquilo. Você não vai pagar nada por isso, é pelo susto. Muito bem. Vou improvisar aqui para você, rapidamente. Glauco, é o seguinte, ó. Senta aqui, por favor. Vou improvisar um consultório. Tá tudo bem, Glauco? Tudo bem. Tá confortável? Nós vimos que o Glauco está com um pequeno problema de visão. Então vamos fazer um exame mais contundente, usando figurinhas de colorir. Você gosta de figurinhas de colorir, Glauco? Ah, então você vai pensar hoje. Vou mostrar para você isso aqui, quero que você me responda o que é que você está vendo aqui dentro, tá bom? Glauco, o que é que você vê aqui? O Glauco vê nada. Tudo bem. Pode ser o ângulo, pode ser a luz. Vou tentar do lado de cá. E agora, Glauco, me responda. O que é que você vê? Ele vê um monte de folhas em branco. Glauco, meu querido, a coisa é muito pior do que eu estava imaginando. Mas fique tranquilo, Glauco, que num caso como o seu, eu vou convocar uma junta médica e vai dar tudo certo, tá bom? Olha! Ai, desculpa. Positivo e operante. Aqui. Muito bom. Sim. Obrigado, doutores. Por favor, podem vir até aqui. Por Claro. gentileza. Claro, Sim. claro, estamos chegando, calma. Oi, Segure. mãe. Ai, segura as pontas. Ai, ainda bem que a gente estava passando aqui, hein, Mingau? Olha, ainda Tô bem. Muito bem.
Doutor Ei, meus Sorinho. queridos, tudo bem? Como vai? Tudo bem? Ô, doutor, Eu quero satisfação. apresentar para vocês o Glauco. Oi, Glauco. O Glauco, você é paciente, fica sentado, Glauco. Já, Ele tá impaciente, já tá conheço o impaciente. Glauco. Ah, o falta de Glauco, absurdo. é por isso então. Entendi, por isso que ele estava com problema de visão. Glauco, queridos, Pois não? o Glauco está com um pequeno problema de visão. O que é que vocês acham? Bom, elementar, neste caso, o problema de visão, elementar, meu caro, só De pode ser acordo. um problema Claro. de audição. Tem tudo a ver. Não é? Afinal de contas, é tudo parte da mesma caixa torácica, não é? Verdade, Falou tudo? verdade. Por favor, proceda o exame de audição. É Glauco? Ah. Glauco, você está nos ouvindo bem Tem daqui? daqui? Glauco, você Vocês está estão nos ouvindo bem daqui? Não? Não tá ouvindo nada. Eu gritei, Pelo né? amor- Não ouviu nada, Glauco? Meu Deus, que grave. Colegas, Gravíssimo. visão distorcida, Sim. audição completamente embaralhada. O que é que vocês acham? Bom, Bom, na de verdade, acordo com a foi- prosopopeca da situação, eu acho Não que... temos a menor ideia do que seja. Não tem a menor ideia que seja. Nesse caso, Mas fique tranquilo, Glauco. Fica calmo. Relaxa. Ah, Isso, Fica cuidado. tranquilo, fica tranquilo. Relaxa, Glauco, que nós vamos anestesiar antes. Certo? E essa anestesia não vai doer nada. E nós? Em nós. Muito bem? Pode ficar sentado assim, Glauco de frente, fica tranquilo. Eu já guardei o dedão, não relaxa, pode relaxar. É 1, 2 e... Doeu alguma coisa, Glauco? Tá sentindo o meu dedo cutucando a sua cabeça? Segura aqui, por favor. Pegou a anestesia! Até Vamos o corpo abrir. não pega. Ah, desculpa, meu instrumento. Obrigado. Vou abrir agora. Glauco, fica tranquilo, eu que estou chefiando a equipe aqui, tá? Vai dar tudo certo. Eu vou pro outro lado. Tá saindo, segura aqui, mingau. Claro, claro. Meu Deus do céu. Me ajuda, me ajuda. Eu vou aspirar, vou aspirar. Tá, tá. Aspira, aspira. Eita! Opa! Ahá! Glauco, você tem engolido muito sapo ultimamente. Não fazia ideia, Glauco, que estava engolindo. Não faz. É isso que acontece. A pessoa engole 1, 2, 3, quando vê a cabeça virou um pântano, a pessoa nem percebe. É? É verdade. E as consequências funestas dessa engolição desmedida de sapos, Glauco, é que o miolo mole fica mal posicionado. Uau! Elementar? Você fala muita bobagem, Glauco? Às vezes. Às vezes. Está precisando falar mais. O que acontece? A pessoa pensa um monte de besteira, um monte de bobagem, não fala tudo que pensou, acumula na cabeça e dá um miolo mole. E as bobagens, Glauco, como as coisas bonitas, você tem que botar para fora, mas no lugar certo. Com licença. Já está ficando com outra cara. Vamos ver se está surtindo efeito agora. Ah, Glauco, claro, claro. Glauco, me responda. E agora o que é que você está vendo aqui? De que cor elas são? Ai, meu Deus. O que é que você... Agora eu tenho que acabar a cirurgia, gente. Não posso terminar o negócio no meio, deixar o paciente assim. É? Peraí. Não, O que é que vocês fizeram que o cara tá... Da última vez vocês esqueceram o celular dentro do paciente, que eu lembro. Deus, foi, acho que falta ainda exame. Tudo bem ainda que era falta. pré-pago, mas... Ainda falta coisa, ainda falta coisa. Ah, já sei. Acabou, peraí. Calma, calma. Não, tá faltando exame, querido. Você pode emprestar a Maria Luísa para mim? Vai ter que Não, trabalhar o não, desapego, tá? Como é que você me explica isso aqui, ó? Eita! A Maria É a sua Luísa! cara. É, olha só. Gente, ela tá aí, minha Glauco. prima. Estamos terminando. Glauco, eu vou pedir para você segurar esse objeto com as duas mãos. Eu conto até 3. Você deixa cair nas mãos da doutora. Só vou te pedir um favor, afasta o dedão, porque é uma galinha de família, tá? Pega mais pra Isso, cá. é. Não, tem que fazer isso. O pessoal hoje em dia pega a galinha na mão e vai colocando o dedão em qualquer lugar, não é verdade? E esquece que todos nós temos uma na família. Pensem bem vocês também. Eu tenho 19 só de primeiro grau. Vamos lá. 1, 2, 3. Soltou a franga. Muito bom. Glauco! Vamos ver se é meu ângulo. Vamos logo, porque senão o negócio vai... Glauco, e agora? O que é que você está vendo aqui? Ah! Vamos ser mais específicos. De que cor é esse pássaro amarelo? De que cor que é o pássaro azul?
E o vermelho? Visão plenamente restabelecida. Que sucesso! Está escrito aqui, ó, seu tempo acabou, eu já sei. Seu tempo acabou. Agora vamos lá, gente, audição. Audição. Você está nos ouvindo bem daqui? Glauco, você Está está nos ouvindo bem daqui? Glauco, você está nos ouvindo bem daqui? Sucesso, sucesso, Plenamente restabelecida. Sucesso. Gente, Ó, vocês podem levar o Glauco. O Glauco tá. com cuidado. Obrigado, Glauco. Cuidado. Vai devagar que tá pós-operado. Isso. Fica, Não, Glauco, isso é seu. É seu. Essa rejeição é normal a princípio, viu, Glauco? Ô, Glauco. É um organismo novo. Nunca vou te esquecer, viu, Glauco? Acho que é isso. Falta de absurdo. Não, fica com você. Não rejeita, seu? Glauco, não rejeita. Acredite, Saiu Glauco. de você, Acredite, saiu. é seu. Pode sentar no seu lugar, Glauco. Bom, vamos passar a receita médica. Claro. Glauco, você que está usando, vai usar 3 vezes ao dia. De manhã, de tarde e de noite. 6 a 8 horas cada usada, mais ou menos. Você pode tirar para tomar banho, deve tirar para tomar sopa. Chegando em casa, fazer bastante bagunça. Sabe fazer bagunça? Causar uma certa encrenca, sabe fazer isso? Que é quando vocês estão fazendo isso que vocês estão bem, não é? A gente vai indo agora, a gente pode voltar daqui a 2 dias para ver como é que está o pós-operatório. Ótimo. Tchau, Glauco. Tchau, Glauco. Tchau, Até pessoal. mais. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, sucesso, gente. Prosperidade, assim, não é juízo. Grazie. Volta. Obrigado. Obrigado. Marcelo Malcolm e Laila Ruiz. Obrigado. Bom, sobreviveram a nossa apresentação? Ótimo. Então nós queremos, para finalizar, deixar uma pergunta para vocês. Lembra dos momentos que a gente estava tirando caraminholas, fazendo exames, fazendo bandas com instrumentos insólitos? Lembra desses momentos? Essa sensação que a gente procura levar lá para dentro do hospital. A pergunta é, qual a importância da alegria na vida de uma criança hospitalizada, dos profissionais de saúde, mas qual a importância da alegria na nossa vida, no nosso trabalho, nas relações com as pessoas que a gente se encontra todos os dias? A resposta, felizmente, temos o resto da vida para descobri-la. Muito obrigado pela atenção e até a próxima. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.